Detinha caprichou na diaconisa, Detinha caprichou nas cenas, nas velas ali. Isso. São quantas ali, irmã Detinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Profético, né? Representa o que, Daniel, isso aí? As 7 igrejas. Certo. Candeeiro, né? Eis que estou no meio, conheço as suas obras. Vamos lá. Gênesis capítulo 24. Acharam? Eu gosto dessa passagem, ainda que não é uma revelação que vocês desconheçam, acredito que não. O tema não é nada tão desconhecido, mas de suma importância para ser vivenciado. Amém? Então, possivelmente não é um assunto que vocês não conheçam, mas que precisamos ouvir, precisamos viver, precisamos colocar em prática. Tá? Então, 24, vamos começar no 2. Posso ler, queridos? Amém. Bom, quem está conversando é porque já achou, né? Então se acalme aí que nós vamos começar a leitura. Tá bom, vamos lá. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, quer dizer, o seu servo que ele mais tinha confiança, que governava tudo o que possuía. Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, a quem me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o que foi resolvido, combinado. Vê sua cabeça, por gentileza, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa hora que o Senhor nos ajude, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos espirituais, para que haja proveito nessa noite, proveito da tua revelação, proveito, Senhor, de sairmos daqui edificados pela revelação e o poder da tua palavra. Eu sei, Deus, que pouco posso acrescentar nessa noite, mas o Senhor pode fazer algo extraordinário, falar aos nossos corações, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais, para que sejamos mais abençoados, para que saímos daqui com mais fé, com mais discernimento no Senhor, no nome poderoso de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, Abraão já estava vivendo em Canaã, já tinha saído da sua terra, já tinha passado por outra terra, e eu vou contextualizar um pouquinho para aqueles que conhecem menos as Escrituras, leem menos, né? Estão um pouco sumidos do corpo e vai se distraindo um pouco, né? A pessoa se afasta um pouquinho e se distrai. Fala sobre isso. Abraão já morava em Canaã. E esse episódio vai falar de forma mais específica sobre o momento do seu filho. Isaque já é adulto, né? Já é homem, e ele já está naquele período de se casar, constituir família. E nessa época a coisa era mais levada a sério, né? Era muito estranho um homem, né, passar assim uma idade adulta, que o contexto cultural é bem diferente, e não se casar, né? Não constituir família. Era uma coisa que não era muito comum nessa época. Também não era muito comum mulheres que não tinham filhos, né? Enfim, mas esse é um contexto cultural. Voltando, Isaque então, Michel, chega na idade de casar. E isso, Lino, traz uma atenção para Abraão. Porque Abraão não quer que ele se case com uma mulher cananeia. Isso traz uma preocupação a ele. E o que é que ele faz, Felipe? Ele chama um servo
e faz um juramento. Diz, vai lá, no meio do meu povo, e traz uma esposa para Isaac. Certo? Interessante aqui é que, por que ele não queria que Isaac casasse Daniela com a cananeia? Porque esse povo tinha sobre eles uma maldição, exatamente. Era um dos filhos de Noé, que tinha sido um péssimo filho, um filho desobediente, né? Tinha aprontado, e Deus então amaldiçoou Cã, um dos seus filhos, e abençoou os outros dois. E esse povo é descendente de Cã, que recebeu essa maldição. E Abraão, sabendo disso, jamais queria que o seu filho então se casasse com a mulher cananeia. Amém, irmãos? Está claro até aí? Ele não queria isso. Por isso ele chama o servo e diz, vai lá, no meio da minha parentela, no meio dos meus parentes, do meu povo, e traz uma mulher para que se case com Isaac. E a primeira coisa que nós observamos aqui, poderia dizer, a primeira coisa importante nesse texto, é sobre aliança, sobre casamento. Aliás, esse não é um tema para mim, né, Daniela? É para você aqui, mas eu vou abordar um pouquinho, porque ele vem aqui. Ou seja, a decisão do casamento é algo muito importante e que vai influenciar por toda a sua vida. Amém, irmãos? Amém. Veja, Assunção, que Abraão podia ser tudo, menos bobo. Né? Tinha a direção de Deus. Aliás, ele era uma pessoa tão assim, tranquila, Assunção, que Deus o chamou de amigo. Então imagine o nível dele com Deus. Então veja a percepção de um homem que caminha com Deus, que tem direção de Deus. Automaticamente, Nilton, ele se preocupou como as coisas iriam ser conduzidas na sua casa. E quando ele viu Isaac chegar na idade do casamento, Dani, quando você olhar assim para Gabriel, que ainda falta muitos anos, né? E dizer assim, Gabriel está ficando na época de casar, né, Ana? Quando você vê Filipe, imagine cortar esse cordão aí, como é que vai ser? Enfim, né? E aí você diz assim, bom, não pode ser uma decisão qualquer, porque isso vai influenciar no resto da sua vida. Amém, queridos? Entendem isso aí? Entendem, queridos, isso aqui? Possivelmente por toda a sua vida, essa aliança vai influenciar. Então, não é o que eu quero abordar nesse texto, mas queria chamar a atenção de vocês que uma decisão errada traz um preço muito alto, né? E nós temos uma turma aqui que ainda vai passar pelo casamento, né, Larissa? Você, Rian, Gabriel e muitos aí, né? Cuidado, a Bíblia de Mariana, né? Carlinhos, tem que falar todos, né? Mariana também, né? É a outra geração de Tayara, enfim. Né? Mas voltando, trazendo a sua atenção para isso aqui, é uma decisão que vai influenciar o resto da sua vida. Tem pessoas que vivem hoje a influência dessa decisão, né? Porque decidiu errado, não teve a direção de Deus. É muito sério, estou chamando a atenção porque é sério. Por outro lado, o casamento é um projeto de Deus. Então, casamento é uma bênção, que traz bênção para as nossas vidas. Dá um exemplo muito simples. Olha como a pastora Carla foi abençoada. Casou muito. É uma coisa, né? Extremamente abençoada foi ela. Né? Quando casou. Então, casamento também é uma bênção. Amém, queridos? Amém. Né? Concordam? Amém. Então, Abraão, veja, Nildo, ele tinha uma promessa de Deus. Quando Deus chamou ele, mandou sair da sua casa e tal, ele disse, em você eu vou constituir um povo, uma nação. E nessa nação eu vou me revelar a ela. E através dessa nação, esse projeto está até hoje, não é isso, irmãos? Com os judeus. Né? Só que entra hoje a igreja. Mas também não vamos abordar essa questão, contextualizar isso aqui, porque senão a gente perder tempo. Mas, nesse cenário ainda, a promessa é que o povo hebreu, israelitas, hebreus, judeus, seria o povo que Deus iria se revelar. Né?
Hoje nós vivemos a nova aliança, a aliança da graça, onde Paulo explica que se você se converteu, você é igreja, independente de qualquer nação, nacionalidade que você tenha, judeu ou não. Então hoje nós vivemos no tempo da igreja, da graça. Mas nesse tempo aqui, isso teria uma influência direta. Porque era através desse povo que Deus iria se revelar. Está claro até aí, irmãos? Amém. Glória a Deus. E Abraão sabia que essa promessa passaria por Jéssica, por Isaac. Se Isaac tivesse um casamento com uma cananeia, com uma mulher que não fosse da fé, isso traria o quê? Prejuízos aos projetos de Deus. Acabaria Fátima com os projetos de Deus? Não, porque Deus é Deus. Mas traria prejuízos ao plano de Deus. Amém, irmãos? Porque uma mulher, geralmente, ela influencia o seu marido. Amém, queridos? Ela influencia. Isso é normal, é o normal. Ela vai influenciar. Influenciar positivamente ou negativamente. Se Isaac, Larissa, tem um casamento com uma cananeia, uma mulher idólatra, uma mulher que não conhece as promessas, ou não acredita, ou não acreditava, não tinha fé nas promessas de Deus, iria comprometer o projeto. Não é à toa. Está fora, não era para falar sobre isso, está fora do meu contexto. Mas vamos lá, depois a gente volta. Não é à toa que mulheres e homens pagam um preço alto até hoje. Ou seja, deixaram ou estão sofrendo prejuízos dele, do plano e projeto de Deus para a sua vida, porque foram desatentas na sua decisão. Amém, irmãos? Foram desatentas. Aliás, às vezes observaram outras coisas e esqueceram do mais importante, a direção de Deus. Amém, queridos? Hoje, no cenário de hoje. Né? É quando a gente chama um jovem, chama Larissa. Né? Pegar em seu pé mesmo, não adianta cara feia. Quanto mais cara feia, mais eu pego no pé. Né? Tô brincando. Chama a Larissa com 20 quantos anos? A gente chama a Larissa e diz assim: Larissa, escolhe um rapaz crente, não é? No meio do seu povo, como a mãe de Sansão chamou Sansão, né? Escolhe uma mulher no meio do seu povo para você casar. Então escolhe, Larissa, um homem que tem o mesmo nível de fé seu. Amém, queridos? Amém. Caminho, se você tem ambições no Senhor espirituais, um homem que tem essas mesmas ambições. Se você tem projetos intelectuais, um homem que tem esses projetos na sua vida. Né? Mas diz: o pastor é chato, né? Eu quero aquele, enfim, né? Queridos, isso é muito sério, porque eu já passei muitas vezes por isso. Na minha caminhada eu fui com Carla, líder dos jovens, né, Carla? E nós tivemos vários episódios assim, de chamar. Eu me lembro claramente de um casamento que eu fiz. Na época, eu tinha... Logo depois eu fui ordenado a pastor. Né? Foi meu primeiro casamento. E era uma pessoa que a gente andava muito com a gente. E eu chamei ela. Não foi, cara? Você estava presente, minha testemunha aqui. E eu falei: não case com esse rapaz. Mas ele vai se batizar, pastor. Ele não tem a intenção de fé que você tem. Vai dar problema. Fiz o casamento, se pudesse não faria. Pouco tempo depois, separou, porque ele arranjou um amante e a deixou com 2 filhos. E está fora do meu esquema isso aqui, eu continuo fora do esquema, mas eu vou voltar para cá. Amém, irmãos? Amém. Então isso é muito sério. E Abraão sabia que isso iria trazer prejuízos para o projeto de Deus, porque ela ia influenciar negativamente a Isaac. Então, só para a gente concluir, cuidado com as suas alianças. Paulo ensina isso, né? Muito na palavra. Constituir sociedade, irmãos, cuidado. Você visa só o lucro, visa a capacidade daquela pessoa. O Senhor disse que não há aliança. Então, ele disse assim: que pacto há entre Cristo e Belial. Amém, irmãos? Não está na palavra? Amém. Não constitua sociedade. Né? Amizade, cobertura espiritual, é coisas que nós devemos ter muito cuidado. Amém? Porque isso influencia na sua vida. E o pior, irmãos, posso lhe afirmar isso com todas as certezas, isso pode deixar de lhe levar a viver o melhor de Deus para a sua vida. Então, os planos de Deus para a sua vida podem ser comprometidos
quando você erra nas suas alianças. Há uma parte, irmãos, na caminhada com o Senhor que é nossa. Amém, queridos? Amém. Cuidado com as suas alianças. Cuidado com as alianças que você faz. Mas o texto, então, voltando, capítulo, eu acho que o capítulo 6, versículo 6, me perdoe, vai dizer que ele diz assim ao servo Abraão: não leve de forma nenhuma Isaac de volta para lá. Mas se você ler com cuidado todo o contexto, a maioria de vocês conhecem, Filipe, Isaac nunca tinha ido lá, porque Isaac tinha nascido já. Isaac não tinha ido a Arã nunca. Então há um sentido, Tiago, o que ele quer falar aqui no texto. E ele quer dizer, Adão, pai, o seguinte: eu conheci o Senhor, e agora eu caminho com o Senhor, e eu não olho para trás, não é? Eu sigo para a missão que o Senhor me deu. Amém? Vocês estão entendendo isso? Amém. Então ele diz assim: olha, nós não voltamos atrás. Nós não voltamos atrás. O Senhor me deu uma missão e agora eu sigo em frente, eu não volto atrás. Com isso eu quero dizer o seguinte, Mara. O pastor caiu, o pastor Márcio caiu, misericórdia. Poxa, eu até achava ele um cara sério. Olha o que ele fez. Paciência com ele. Você siga em frente. Amém? Na igreja fofocam de mim. Paciência. Siga em frente. É isso que ele quer dizer. Eu não volto mais atrás. Amém, queridos? A igreja falha. Tem alguns cultos que a igreja está fria. O pastor tem uma mensagem. Essas mensagens eu não gosto. Vai para outra igreja. Mas siga em frente. Não se engane. Não se atrapalhe. Amém, queridos? Amém. É isso que ele quer dizer aqui. Acontece o que acontecer, eu não volto atrás. A minha aliança com Deus é a coisa mais importante. Esse que está aqui, por exemplo, é cheio de falhas. Passa uma semana comigo, extremamente chato essa pessoa que ele viu. Então, talvez até a sua pequena admiração se tornasse nenhuma. Mas siga em frente. Porque o Deus que você ama, Ele é perfeito. Isso que Ele quer dizer. Aconteça o que acontecer, eu vou. Eu não deixo a minha aliança com Deus de jeito nenhum. A religião, Rosa, mata muitas pessoas. Aliás, se a gente tivesse tempo aqui, né? Falar de religião seria terrível. Falar o que algumas instituições já aprontaram, o que a nossa apronta nos dias de hoje, porque estudando de manhã, eu estava falando aqui e lembrando do que a gente não precisa falar do vizinho, porque o evangelho em si, ele já tem aprontado demais. Então a religião mata, a igreja mata a fé de muitas pessoas. Agora, se Deus te colocar, Jaqueline, em um deserto, é para os seus benefícios, é para benefício seu. Amém, irmãos? Amém. Então, se a igreja errou, as pessoas erraram, a religião errou, paciência. Se Ele te colocar no deserto, Ele pode te colocar no deserto. Só quando Ele te coloca lá, é para benefício, é para tratar a sua vida. Amém. Amém, irmãos? Infelizmente, e muitos aqui, somente os mais velhos na fé, entendem perfeitamente o que eu vou falar. Nós já vimos muita gente ficar pelo caminho. Não é verdade? Quantas pessoas vocês já viram ficar por... Até pessoas que você admirava, ficou pelo caminho. Mas a direção de Deus é que você siga em frente, siga o seu caminho. A gente fala, e às vezes pregando, a gente diz assim: isso aqui não é uma regra, aqui é uma regra. Uma coisa na área que nunca pode acontecer com você é voltar. Você não pode retroceder. Amém, queridos? Não pode retroceder. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz assim ao servo: Isaac não vai lá. Ela que tem que vir para cá. Porque nós não vamos olhar no retrovisor. Nós temos um projeto a seguir. Amém? Sabe quando a gente vê isso muito na prática, Jonathan, quando a gente evangeliza, né? Você percebe, às vezes você pega uma pessoa para falar de Jesus e você percebe que aquela pessoa já conheceu a palavra um dia. Me desculpe a expressão, mas a vida agora está uma merda. Porque 99% que abandona o Senhor se complica tudo. Não é isso, irmãos? É assim ou não? É isso. É verdade. Mas Jesus, ele fala sobre esse assunto. Só pegar um texto aqui para a gente fundamentar. Pega Mateus capítulo 12. Olha o que o Senhor fala sobre isso.
Mateus 12. Peraí, rapidinho. Então, nós encontramos muitas pessoas que ficaram pelo caminho. Pessoas que falam que já viveu o melhor de Deus. Como foi bom aquele tempo. Quantas coisas maravilhosas eu já vivi em Deus. E a vida agora? Uma porcaria. Amém, irmãos? Então não adianta, Lino. Não é uma poupança que você faz e depois você tem os benefícios dessa poupança. Você precisa seguir isso todos os dias. Todos os dias. Amém, irmãos? Não adianta. O que você viveu ontem no Evangelho, Nilton, não serve mais. Agora você tem que seguir em frente. Você não pode se basear no que você viveu ontem. Amém? Isso pode ter ajudado para a sua caminhada. Olha o que diz então Jesus sobre isso. Acharam aí Mateus o quê? 12:45. Vai mais específico? É isso? Diz assim então. Começa no 43. Pedro, você tem razão. Mas vamos ao 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando e habitando ali, o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com essa geração perversa. Então não tem jeito, queridos. Caminhei, vi muitas coisas, como eu tenho experiência, né? Pessoas até que são arrogantes, né? Dizem assim, você não sabe quem eu fui em Deus, o que eu vivi em Deus, os dons que eu tive, os talentos que eu tive, o que aconteceu comigo, né? Quando eu pregava, as pessoas caíam, se arrepiavam. Nada disso adianta, queridos. Se você parou, se você voltou. Pega um outro versículo aí, rapidinho. 2 Pedro. Rapidinho. Acharam? Posso ler? Diz assim as Escrituras. 2 Pedro, capítulo 2. Pega a partir do 20. Ele diz assim, Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, posso ouvir um amém? Quem escapou dessas contaminações? Né? Era um viciado, era uma pessoa envolvida com coisas erradas e sujas, mas você um dia, né, foi limpo dessas contaminações. Amém, queridos? Amém. Mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Amém, irmãos? Pois melhores fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça ou da verdade, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém? Infelizmente, isso acontece e tem acontecido com muitas pessoas que não estão percebendo, mas estão voltando, estão retrocedendo. Para a gente ir concluindo, eu queria que você pegasse Hebreus comigo, capítulo 10. Hoje eu vou usar um pouco mais a Bíblia. Então, capítulo 10 de Hebreus, passagem que todos conhecem, a partir do versículo 38. Posso ler, queridos? 10:38, que diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Viver pela fé. Viver pela fé é olhar para frente. Você pode virar para a pessoa do seu lado e dizer isso? E olhar para frente, né? Fé é aquilo que se espera. Quem espera não fica olhando para trás, olha para frente. Eu estou esperando que o Senhor venha agir na minha vida. Estou esperando um milagre do Senhor. Estou olhando para frente. Amém, queridos? Amém. Convicção daquilo que não se vê, mas tem certeza que vai acontecer. Quem vive pela fé não fica olhando para trás, não fica olhando no retrovisor, porque ele está esperando em Deus. Em Deus. Eu tenho até um testemunho meu nesse ponto aqui. E Carla é testemunha. Ela fala muito que eu não me apego às situações.
com muita facilidade, eu esqueço as situações. Porque assim, eu vivencio intensamente aquilo ali. Se eu sofri com alguma coisa, irmã Netinha, eu sofro intensamente. Mas tem uma hora que eu sacudo a poeira e o assunto para mim acabou. Eu não fico remoendo o assunto. Se eu me alegrei, eu me alegro intensamente. Mas tem uma hora que eu também sei que um novo alvo ou um novo objetivo eu tenho que conquistar. Isso é viver pela fé. Não deu certo, eu me machuquei, eu me chateei. Paciência. Agora eu olho para frente. Porque eu, Jéssica, espero no Senhor. Eu espero no Senhor. O Senhor tem coisas a fazer na minha vida. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer assim, ó. Se retroceder, 38 ainda. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então nós somos aqueles que somos chamados para não retroceder. Nós somos chamados pelo Senhor para isso. Para não voltar atrás. Independente do que esteja acontecendo. Independente, Mara, até do que eu esteja sentindo. Porque muitas vezes os sentimentos me enganam. Amém? Pressões espirituais existem. Olha o que passou Abraão com o filho. Ele disse, não, meu filho tem que seguir em frente. O Senhor nos mandou seguir em frente. Se você observar o texto com cuidado aí, ele nunca mais voltou em Arã. Porque ele tinha uma missão a seguir até a morte. Amém, queridos? Até a morte. Vamos aqui para a gente orar. Pega esse texto aqui de Apocalipse 2:10, por favor, rapidinho. Olha o que diz as Escrituras. Posso ler? Diz assim, ó. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está a lançar na prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Essa parte C que eu quero. Ser fiel, dar-te-ei a coroa. Não pode ser fiel até a metade do caminho. A Bíblia diz que você tem que ser fiel até a morte. Ele está dizendo, não temas as lutas, ser fiel ao Senhor. O maior prêmio da sua vida, a maior vitória da sua vida, não está nessa terra. Está em perseguir, em prosseguir, perseverar e permanecer naquilo que um dia o Senhor te deu. A paz, a esperança, o Espírito Santo, a salvação. E eu quero afirmar, irmãos, muitos estão deixando isso sair. Muitos estão perdendo isso. Se tenha uma consciência, irmão. Tenha uma consciência. Que você já fez a melhor coisa que você podia fazer na sua vida. Foi entregar a sua vida ao Senhor. Amém? Então, muitas vezes, Luciano, eu estou desanimado. Venha desanimado mesmo. Eu não estou sentindo vontade. Venha sem sentir vontade mesmo. Mas você tem que perseverar. É isso mesmo. Sem sentir vontade. Sem estar bem naquele dia. Mas você sabe que esse é o caminho. Vamos, a última parte lá do texto de Hebreus diz assim. Ó, vamos voltar lá em Hebreus rapidinho. Olha o que ele fala sobre isso. Olha o que diz o escritor de Hebreus. E a gente já vai orar. Olha aqui. Acharam aí de novo? Vocês dois já acharam aí, né? Estão conversando aqui e já acharam. Então, Hebreus capítulo 10, 38. Olha essa parte aqui do 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Você pode dizer amém? Amém. Vou dizer de novo, para você profetizar isso. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Amém. Mas olha o que diz essa parte agora. Para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Então a Bíblia está dizendo isso. Se você, Naira, continua, persevera, mesmo sem querer, mesmo sem sentir, a Bíblia diz, Gabriel, que você está preservando a sua alma, preservando a sua vida. Tem muitos que hoje, irmãos, infelizmente, retrocederam, já ficaram no caminho. Estão arrumando as mais desculpas possíveis para se enganar. E aí a Bíblia diz que esses estão voltando para encontrar a perdição. E isso, para mim, como eu disse, sei que não é uma grande revelação nessa noite, mas é de suma importância a consciência e a prática disso aqui. Eu preciso
continuar. Eu não posso, Jéssica, voltar atrás. Amém, queridos? Eu tenho que continuar, porque eu preciso conservar a minha alma. E para conservar a minha alma, eu preciso manter, Débora, a minha aliança com o Senhor. Último texto para a gente ler. Abre aí, por favor. Quero achar esse texto. Isso que é Mateus 19. Abre aí comigo, rapidinho. E aí eu já encerro, para a gente ir para a ceia. Mas veja o que diz Mateus 19. Vivemos em dias, irmãos, isso. Que essa aliança está sendo quebrada, né? É como se estivesse fugindo entre os nossos dedos. Nós não estamos percebendo. Mas tem muita gente que está voltando, Michel. Tem muita gente que está quebrando a aliança. Não está percebendo. Veja, qual foi o texto que eu falei, queridos? Mateus 19, 29. Ele diz assim, ó. E todo aquele que tiver deixado o quê? Ou o quê? Irmãos, ou o quê? Ou o quê? Ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém. Não se atrapalhe com ninguém, queridos, é o que a Bíblia está dizendo. Paciência. É dura a palavra, mas paciência. Ah, meu pai, meu filho, meu marido. Amém, queridos? Amém. Ele que se está atrapalhando, o pastor está mandando separar. Pelo amor de Deus, né? Não seja imaturos, que eu não estou dizendo isso. Né? Mas aquilo que me atrapalha, eu tenho que pedir a Deus uma direção. O que eu não posso é perder a minha vida eterna, a minha salvação. Eu não posso perder aquilo que um dia, a Bíblia diz que Jesus me deu a consciência da vida eterna. Então, se eu tiver de deixar campos, se eu tiver de deixar coisas, eu vou deixar. Mas eu vou viver essa aliança. Amém, queridos? Eu vou continuar para a conservação da minha alma, porque eu tenho certeza da vida eterna. Aí mesmo, gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Deus, quero apresentar as nossas vidas ao Senhor nesta noite de ceia, a última ceia do ano. E meu propósito, Senhor, é pedir que nessa ceia nós sejamos fortalecidos nessa aliança. Isso que Abraão nos ensinou aqui, da importância, meu Deus, de não voltar atrás, da importância que aconteça o que acontecer, eu não quebro a minha aliança com Deus. Eu não vou quebrar a minha aliança, porque eu sei que isso vai atrapalhar os projetos de Deus na minha vida. Então, Deus, o problema não está em sentir desânimo, porque eu posso vir sem ânimo. O problema está em voltar atrás. Amém, queridos? O problema não está no momento. Todos nós passamos por um período de desânimo. Todos nós passamos por um período de sufoco de problemas. Parece, né, que não tem saída, aquele negócio ficou. E aí eu digo, não, para que ir na igreja? Para que ir na casa do Senhor? Para que Deus? Tantos anos não solucionou tudo. Isso não é o problema. O problema é quando você volta atrás. Você entende isso? O problema não é no dia que você está muito mal, no dia que você está questionando, no dia que você diz que não tem fé, não está bem. Esse não é o problema. O problema é quando você volta atrás. O problema é quando você quebra a aliança. Você entende isso? É uma regra para a minha vida e para a sua vida. Nós não podemos voltar atrás. Não podemos. Nós não podemos desistir. Você pode até pensar, quantas vezes eu já pensei em desistir? O que você não pode é desistir. Você pode pensar em desistir. Você pode fazer planos de desistir, mas você não pode desistir. Porque você não é um cão que quer voltar ao vômito. Você não é uma porca que um dia foi lavada e agora quer voltar ao lamaçal. Você não é um homem que um dia, uma mulher, que um dia teve conhecimento de Cristo Jesus, da sua salvação, e agora você se permite voltar para a perdição da sua alma. Não é isso que você quer, com certeza não é isso que você quer. Então eu quero te pedir, no nome de Jesus, que nessa ceia você faça uma reflexão. Aconteça o que acontecer, esteja passando o que você estiver passando, acontecendo o que estiver acontecendo na sua vida. O
O que você não pode é voltar atrás. O que você não pode é quebrar sua aliança com Deus. Isso não pode. Isso não pode. Ah, eu não estou sentindo mais aquele calor. Tem gente que é assim, né? Aquele calor que eu sentia no passado quando eu ia na igreja. Eu não me arrepio mais. Eu não vejo isso e aquilo. Sem ver, sem sentir, permaneça. Amém. Ah, os escândalos têm me chateado. Eu olho para a televisão, a igreja virou. Prossiga com o Senhor. Prossiga com o Senhor. A promessa da vida eterna é dele para a sua vida. Há planos específicos para a sua vida. Não se atrapalhe pelos outros. Não se engane, não permita ser enganado. Porque ele tem planos para a sua vida. Sabe por que Abraão se preocupou? Porque por Isaac passava a promessa. Então há promessas de Deus na sua vida, para se cumprir na sua vida, que passa por algumas coisas. Se atente a essas coisas. Essas alianças não podem comprometer os planos e os projetos de Deus na sua vida. Para ganhar um pouquinho mais, irmãos, por uma amizade, para subir no emprego, para vender mais. Que isso, querido? E aí você compromete a sua aliança? Não faça isso. Você já tem a coisa mais preciosa que o homem pode alcançar: a salvação em Cristo Jesus, a vida eterna. Nós não temos noção, estudamos um pouco hoje, o que é o inferno. A Bíblia diz que está séculos por séculos no inferno. O Senhor tem algo que não passou pelos nossos olhos, no nosso coração. A nossa mente não pode entender o que o Senhor tem reservado para nós, não consegue. Ele diz que todo choro, toda lágrima, todo ranger de dente, todo medo sairá de nós. Então eu quero estimular isso nessa noite, a você trazer esse pensamento para a sua mente. Se você está sendo influenciado negativamente, não pode lhe atingir. Eu sei que é difícil, mas não pode. É uma regra para a sua vida. Você não pode voltar atrás. Você não pode se tornar uma pessoa que foi caminhando e se tornando permissiva na sua vida. Sua aliança sendo rachada de um lado e do outro. E você mesmo hoje já não se sente bem. Você mesmo não se sente hoje a pessoa que já foi no passado. Isso não pode acontecer. Porque você prossegue. Você está caminhando para um alvo. Então eu queria lhe dizer isso nessa noite. Aconteça o que acontecer, não volte atrás. Não olhe para trás. Nunca olhe para trás. Prossiga. Você foi chamado, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Ele não confia em quem retrocede. Ele não confia em quem está olhando para trás. Não se engane. Nós vamos louvar essa canção. Eu queria que você permanecesse por poucos minutos, sua cabeça curvada, com seus olhos fechados.